Pessoal, boa noite. Já estou vendo aí. Parece que tem várias pessoas online. A Sueli, a Ana Lúcia. Quem mais está ao vivo aí? Me fala se o som tá legal, por favor. Boa noite, Sueli. Boa noite, Ana Lúcia. O som tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Fala aí pra mim, por favor. Bom, o nosso amigo Cadu, ele não vai poder participar hoje. E nem a nossa querida irmã Eliane Ribas, que está com os problemas técnicos. Então, a gente vai dar continuidade nos estudos. E na outra sexta-feira, a nossa querida Eliane Ribas, ela vai estar falando sobre está bom, né, Ana? Deixa eu só acabar de divulgar aqui, meus irmãos. Aí a gente recomeça, tá? É porque a gente divulga nos grupos de WhatsApp. Boa noite, o Everson. O Everson Barbosa, é isso aí, né, o Everson? Bem, eu também já divulguei. Boa noite, Leidiane. Pessoal, pode ser que eu não veja todos os... Boa noite, Neuza Castro. Boa noite, Neuza. Boa noite, Rosa Mônica. Rosa Mônica, sua parente lá do Carmo, tá legal? Aquela que você pediu firmeza, fala aí. Eu falei seu nome correto, né, Everson? Que às vezes eu estou fazendo a transmissão pelo celular e as mensagens chegam no celular primeiro do que no notebook. E eu vou estar usando o meu notebook hoje para a gente estar estudando sobre psicometria. Então eu vou ter que acompanhar mais o que chega de mensagem no celular. E às vezes a pessoa manda um boa noite, uma mensagem e passa muito rápido. Mas dentro do possível a gente vai estar vendo todas, tá? Combinado, meus irmãos? Bom, vamos lá então, né? Nós já estamos aí com 5 minutos, 20 horas e 5 minutos, e já tem várias pessoas que estão online já, mas eu não consigo identificar todas. Então, primeiramente o nosso cordial boa noite. Um abraço fraterno a todos vocês que estão nos acompanhando em tempo real e aqueles outros irmãos que sempre têm visto os nossos materiais. Boa noite, Gislene. Boa noite, José Feliciano. José Feliciano, vulgo Capoeira. Ô Capoeira, põe aí qual que é o nome do seu programa lá em Monte Alegre de Minas. Faz esse favor aí, um abraço para todo mundo aí de Monte Alegre e Centralina. Nossa região, né, José Feliciano? Boa noite aí para você, para sua companheira, para todos daí de Monte Alegre. Então, meus irmãos, a nossa querida Eliane, ela teve um problema técnico. A internet está caindo muito lá em Rio Verde. Ontem, quase toda a cidade de Rio Verde ficou sem internet. Então, ela não conseguiu nem acessar a página de Facebook da Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro. E ela estaria falando hoje sobre as dinâmicas das reuniões mediúnicas dentro das casas espíritas ou dos centros espíritas. Mas como a gente tem vários assuntos ou vários temas para tratar sobre mediunidade, porque nós tivemos 2 aulas sobre a história da mediunidade, principalmente, né, com a codificação espírita para cá. Boa noite, Rosângela Barbosa. E na última sexta-feira eu falei sobre as dinâmicas da gira de Umbanda, sim, bem superficial, tá, meus irmãos? Mas principalmente para que as pessoas já vá
se familiarizando, principalmente a gira, ela é um movimento muito dinâmico, e principalmente gira de Exu e Caboclo lá, o barulho é muito grande. Já na casa espírita, um pouco diferente. Eu não tenho tanta propriedade para falar. Por isso que a gente vai deixar para sexta-feira que vem, para Eliane Ribas trazer esse assunto. E hoje, como ficou definido, desde do primeiro estudo desse ciclo sobre mediunidade, que nós estaríamos falando sobre a história, sobre como surgiu, nós já falamos, né? Lá no xamanismo antigo. Melhora um pouco, né, Rosa? Vamos continuar afirmando, né? Desde lá do xamanismo, né, coisa de 35 mil anos atrás. Nós já falamos isso em outras aulas. E a gente tinha falado também, a gente tinha combinado com o presidente da casa, nosso nobre querido Cadu, que hoje também não está podendo participar, que normalmente ele abre o link, manda para mim, manda para Eliane, mas hoje ele não está podendo. Eu continuo em Cuiabá. Né? Aqui em Cuiabá a internet até está mais ou menos. Então, vamos firmar para que ela não caia, não aconteça igual está acontecendo lá em Rio Verde. Então, assim, nós vamos estar falando aí dos 10 a 15 tipos de mediunidade. Então, nós vamos falar de clarividência, clareaudiência, efeitos físicos. Vamos ter uma aula só de projeção astral. Tem muita gente fazendo confusão com isso aí, né? E assim, a gente vai trazer aquilo que a gente sabe um pouquinho, que a espiritualidade nos diz, e aquilo que a gente estuda pelos livros. E hoje, a gente vai estar falando, em vez de ser Eliane falando sobre as dinâmicas na casa espírita, nós vamos falar da faculdade mediúnica de psicometria, que ainda é muito desconhecido nos terreiros de Umbanda, do movimento espírita e dos hospitais de curas espirituais, como é a Casa de Caridade Irmãos Zé Ribeiro. Então, assim, primeiramente, a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham em tempo real e que depois verão esse material, à direção da Casa de Caridade Irmãos Zé Ribeiro, a direção física, né, o Cadu e toda a diretoria, e aos mentores espirituais que são responsáveis no plano astral por essa instituição, que é o Pai Tomé, que é o mentor espiritual, e que é o Sr. João Caveira, que é o guardião, que é o Exu responsável pela guarda da casa. Não só ele, todos os outros guardiões que ali se fazem presente. Ontem nós tivemos uma dinâmica lá para uma outra casa, aí de Patos também, que nós falamos só sobre os guardiões, sobre os Exus. Falamos uma parte e vai ter parte 2. Na outra quinta a gente vai estar falando da parte 2. Então, assim, a nossa gratidão ao querido Pai Tomé, que é esse espírito de luz, né, que sustenta ele e sua legião de benfeitores. Eles têm sustentado aí várias casas, vários hospitais de cura. A gente não sabe enumerar quantos, mas uma das funções desses espíritos, meus irmãos, é amparar essas casas no plano físico, né, dar todo o entendimento, o conhecimento, dar abertura para que outros espíritos venham trabalhar e se desenvolverem também, porque a gente não desenvolve só aqui no plano físico. Às vezes é espírito que a gente tem notícia que ele se desenvolve muito lá do outro lado. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer a nossa caminhada aqui, nós temos que fazer aqui e lá. E aqui muito mais, porque aqui o teste é de fogo, né? Nós estamos na carne, sujeito a muitas coisas, ainda vibrando em muitas paixões baixas. Boa noite, Silvete. Ontem nós falamos do Zé Pilintra, viu, Silvete? Aí assim, lá também há as colônias de recuperação, onde os espíritos vão passar por tratamento, vão passar por estudos. Um exemplo disso, que a gente sempre repete e é muito fácil de perceber, é o nosso querido André Luiz, né? Assim que ele fez sua passagem, ele se viu no umbral, e depois ele foi resgatado, e agora ele teve a permissão de ditar algumas coisas do que acontece no plano astral.
A gente sabe que ele é o repórter, mas que por trás dele existe uma pleiade de espíritos que fica instruindo ele para que ele dite, né, para os encarnados via psicografia, que nós vamos estar falando quase que uma aula toda só de psicografia, né? E com isso o André Luiz ditou vários livros, principalmente para o Chico Xavier e para o Valdo Vieira. Então lá também há a caminhada. Nosso querido Zé Ribeiro, que é também, né, um que inspirou a criação dessa casa, que leva o seu nome. Ele trabalhou em vários lugares, onde ele foi, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ele criou o Centro Espírita Unidos para o Bem, de Patos de Minas, junto com os espíritos, alguns espíritos encarnados, e os nossos irmãozinhos do astral, em especial ao Pai Tomé também. Então, assim, isso é um estudo das duas partes, da parte física junto com a parte espiritual. Assim como o nosso querido Pena Branca falou, né? Nós estamos sempre repetindo essa fala, que é perguntado para ele o que é mediunidade, e ele vem responder que isso, a gente ganha isso seria um benefício que a gente recebe ao voltar para o plano físico, porque a mediunidade ela é orgânica, então ela faz parte desse organismo. Depois, mais para frente, a gente vai estar falando de ectoplasmia e falar de magnetismo também. Aí a gente vai entender bem essas questões. Principalmente quem trabalha aí com curas, por exemplo, vai trabalhar muito com a mediunidade de efeitos físicos. Então, nesse caminho, né, nesses temas, nesses assuntos, a gente vai cada dia falando um pouco, né? Então a mediunidade é isso. Ela vem, como o Pena Branca diz, para o nosso autoconhecimento, para o nosso auto-melhoramento, para que a gente possa fazer as nossas melhoras. E a Eliane é craque nisso, né? Quando ela vai falar de reforma íntima, que a reforma íntima às vezes é doída, às vezes a gente precisa de uma patologia para quase ceifar a nossa vida, para que a gente acorde, não é assim, Silvete? A Silvete pode dar esse depoimento para nós. A Silvete é uma pessoa muito boa, passou por um processo complicado, né, Silvete? Mas por causa da fé da Silvete, do entendimento, da dedicação, ela está aí firme junto com a gente. É uma médium, uma excelente médium, não por ter várias mediunidades, isso não quer dizer, isso não qualifica o médium, ele ter várias mediunidades. Boa noite, Vanessa Reis. Então, assim, o que qualifica o médium é a sua elevação moral e espiritual. Outro dia até me fez uma pergunta, a pessoa, que ela perguntou o seguinte: se quanto mais mediunidade as pessoas tiver, isso quer dizer que ela teve um passado muito ruim. Então ela precisa de vir com várias faculdades mediúnicas por causa das faltas e das falhas que elas cometeu em outra existência, não é que sempre, tá, meus irmãos? Às vezes isso vem para a gente acabar de fazer as nossas melhoras. Então a mediunidade é sim uma maneira que a espiritualidade, né, nos concede, né, para que a gente faça nossas melhoras, para a gente melhorar bem. O caso do Sr. Zé Ribeiro, isso mesmo, né, Silvete? Fé move montanhas, tá, meus irmãos? E assim, a gente tem muitas, a gente está dizendo o caso da Silvete por causa da consideração e do nosso relacionamento estreito de amizade que a gente tem, né? E isso faz parte, tá, dos estudos. Isso aqui não é uma palestra. Boa noite, Marta Maria, saudade de você, hein, Marta? Então, o que acontece? Então, o Sr. Zé Ribeiro, ele contava para nós que ele veio com as faculdades mediúnicas no intuito de melhorar. Porque se não fosse para ele trabalhar também, ele já tinha ido embora há muito tempo. A espiritualidade já tinha recolhido ele. Então, assim, a mediunidade ela vem para que nos ajude no nosso resgate, mas que nos ajude a melhorar também. Porque há espíritos que a gente sabe que já eram espíritos evoluídos, e a Eliane Ribas falou um pouco
sobre o nosso querido Eurício Barçanufo, que a gente entende que já era um espírito, já com uma evolução grande, mas que ele veio com várias faculdades mediúnicas. Boa noite, Ana Marina. Mas ele veio com aquilo, primeiro para ajudar as pessoas, porque a mediunidade não é só para mim, é igual o Pena Branca fala, para que a gente possa fazer as nossas melhoras e ajudar os nossos irmãos. E ele ainda completa, e com isso conhecer outros mundos e outras dimensões. Então assim, nem sempre é só para resgate, tá, meus irmãos? Vamos entender. A gente entende que no cosmos não tem nada engessado. Por quê? Porque nós temos nosso livre-arbítrio e o cosmos ele é dinâmico. Então, não existe... Outro dia, por exemplo, nós fazendo um estudo sobre suicídio, a pessoa falou, mas todo suicídio vai para o umbral? Às vezes não. Às vezes quem contribuiu para ele suicidar vai. Às vezes ele não. Boa noite, Neuza Castro. Então, assim, não existe a gente, até onde a gente pensa, esse engessamento das coisas. Eu conheço uma pessoa em Patos que ela tentou várias vezes desenvolver a mediunidade dela e sempre ela parava na mediunidade. Ela desenvolvia um pouco, aí as coisas materiais absorviam o tempo dela e ela voltava para trás. Aí há uns 5 anos atrás, já tem tempo, eu encontrei com ela, ela falou assim, olha, me disseram que se eu correr atrás dos bens materiais como eu estava, eu não vou me desenvolver, não vou desenvolver mediunidade e não vou me melhorar muito pouco aqui. Eu vou passar para lá quase nas mesmas condições que eu cheguei aqui. Então ela chegou, à conclusão dela, que era melhor ela continuar pobre do que rica. Porque nem sempre o rico sabe administrar os bens que tem e sabe administrar bem o seu tempo. Boa noite, Eliane, boa noite, Litercídio. Isso acontece com os pobres também, né? Porque tem muito pobre que não tem posse, mas ele vive o tempo inteiro pensando em ter posse. Então acaba que o tempo dele vive para aquele desejo que ele tenha posse. Então essa amiga minha, além de ter deixado de lado um pouco as ambições, os desejos carnais, ela também tem que desenvolver a mediunidade. É no verbo impositivo, ter, tá, meus irmãos? Porque senão é igual o Ramatiz fala. A gente chega lá numa situação muito ruim. Então tudo isso que nós estamos falando é relacionado à mediunidade. Então sempre nós vamos estar buscando um assunto ali, um exemplo daqui, como eu disse para vocês, do suicida, né? Boa noite, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, você fala de onde, hein? Então, assim, sempre a gente vai estar trazendo algum tema, algum assunto, para que a gente incremente isso aí e que abra o nosso campo de compreensão. E com isso o nosso campo de consciência vai junto. Então, assim, o Sr. Zé Ribeiro, mais uma vez, ele sempre dizia para que quando a gente fosse trabalhar com amor, vibrar na mais alta frequência do amor, dedicação. Ontem nós ainda falamos isso de novo. Médio de casa de hospitais de cura, como é a Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro, nos terreiros de Umbanda que a gente conhece. Médio nunca vai para trabalhar menos de 4 horas, tá, meus irmãos? Os trabalhos começam 7, 7h15, 7h30 e é meia-noite, 1 hora. Não tem como não. São trabalhos demorados às vezes né, até nem atende muitas pessoas. Mas é porque cada atendimento tem sua particularidade. Então a Silvete está aí, o Litercídio, que é chefe de marca, está aí, sabe disso bem melhor do que eu, né, seu Litercídio? Então, deixe comentários aí, tá, Litercídio? Vocês que estão aí à frente dos trabalhos, para nos ajudar aqui, para que eu não fique mentindo sozinho, né, Litercídio? Tá certo? Chama aí o Sopimento, né, que é o Boa noite, Maria das Graças. Isso, Maria das Graças está lá no estado de São Paulo. Você também é muito querida, tá, Maria das Graças? Você é uma pessoa muito boa, um espírito de luz. Então, assim, nossos estudos são universalistas, reencarnacionistas. Nós não estamos aqui detendo verdades, certezas.
o nosso intuito é trazer um pouco daquilo que a gente tem de vivência, não só nessa existência, mas em outras, né? Porque muitas coisas a gente traz de outras existências, e mais aquilo que a gente estuda nos livros, como hoje a gente vai estudar um pouco o livro Elucidações do Além, e mais aquilo que a espiritualidade nos diz. Então, entenda esse estudo não como um estudo vamos dizer, de verdades e certezas, mas entenda como estudos de provocativos, estimulativos, para que a gente esteja estudando e trocando ideia, né? Então, eu quero agora agradecer muito o meu querido guardião Exu Pimenta. Todos os dias, quase todos os momentos eu estou firmando com ele, a pedido dele, né? O livro ter sido, sabe da história, o que aconteceu, que minha querida Maria Rita de Aruana, minha querida Meimei, minha querida Alta de Souza e o nosso mestre querido Jesus, tá, meus irmãos? Ainda hoje eu conversava com um grande amigo meu, advogado aqui em Cuiabá, e ele tem o mesmo sentimento que muitos de nós temos. Jesus está sendo muito mal entendido, muito mal compreendido. Eu não entendo mais o que é ser cristão. Aliás, até porque eu nunca fui. Eu até às vezes nem tento entender. Mas eu acho que o mestre querido Jesus precisaria estar sendo melhor estudado, exemplificado. A gente deveria estar seguindo mais os seus passos, e não para que a gente caia no mundo. Cuiabá tem quase 1 milhão de habitantes, junto com Várzea Grande deve ter 1,2 milhões, e é mazela para todo lado, pessoas passando fome. Boa noite, João Batista. Pessoas passando fome, o número de morador de rua só aumentando. Outro dia ainda aconteceu um fato lamentável. Eu fiquei extremamente comovido e revoltado. Eu passei numa boca de fumo aí, nesses que a gente chama de Cracolândia, que tem em vários lugares da cidade. Uma jovem mulher, eu acredito de uns 30 anos, drogada, totalmente inconsciente, subjugada. Boa noite, Marta Moraes. E a menstruação dela tinha descido, ela estava caída, deitada no meio do lixo, sangrando, cheio de mosquito, de moscas, e eu fiquei muito incomodado com aquilo. E a gente ligou para umas amigas que a gente tem, que são essas ceareiras do Cristo realmente, que não ostenta nenhum cunho religioso. Eu liguei e elas veio e recolheu essa mulher, para dar um banho ao menos nessa mulher. Então, assim, muita gente, muito espírita, muito umbandista, muitos trabalhadores de casas espíritas estão preocupados com o umbral. Gente, nós já estamos no umbral, porque o umbral são faixas de frequência vibratórias. Então, esses irmãos nossos que estão na rua, eles já estão no umbral. Então, às vezes, a gente está numa frequência um pouquinho melhor, mas está tudo no mesmo imbróglio. Meus irmãos, se nós não pegar a mediunidade, se nós não fazer caridade, não usar ela bem, da maneira que o Senhor Zé usou, da maneira que o Senhor Zé falava que era para nós usar, olha, gente, vai adiantar muito pouco. Então, além de fazer as nossas melhoras, além de desenvolver bem, fazer as nossas melhoras interior, nós temos que ajudar os nossos irmãos. Então não tem como, se nós não começar a ajudar mais o próximo, isso vai ser disso aqui para pior. E a gente vê as pessoas usando o nome de Cristo, você entendeu? Para ganhar dinheiro, se enriquecer, dominar as outras pessoas. Isso, né? Quando não, Eliane e Litercida, as pessoas estavam passando lá a todo momento. Eu me sinto extremamente incomodado. Os Exu devem ficar bravos comigo, porque toda vez que eu vejo um irmão nosso na rua, eu penso nos Exu e falo, Exu protege esse irmão, porque eles é que nos protegem. Eles são os que estão mais próximos da gente. Ontem nós fizemos uma live, pode entrar na minha página no Facebook, ontem nós falamos só sobre Exu. Boa noite, Suzy, e na outra quinta-feira nós vamos ter a parte 2. Se não é o Jesus para nos proteger, meus irmãos, eu não sei o que seria, como é que está. Então, assim, a mediunidade é isso, como o Pena Branca falou. Para que a gente faça as nossas melhoras, para que a gente ajude os nossos irmãos. Então, essa irmã que eu conversei, ela já desistiu de ficar rica. Eu falei, não, mas isso não é problema. De repente, você concilia, você adquire bens materiais, você consegue formar seus filhos,
seus filhos, você consegue dar um conforto para o seu pai, para sua mãe, para o seu sogro, para a sua sogra. Dinheiro não é maldito, gente. Só que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está ocupado, né? Como eu disse para vocês, tem muitas pessoas que não são ricas, mas estão se ocupando o tempo todo pensando em ter coisas. E com isso a vida dele vai travar. Então com isso, né, meus irmãos? É só para a gente entender que não basta ter só mediunidade. E que a mediunidade também não vem para servir só de resgate. Ela vem como beneplácito. Né? Quantos espíritos, eu citei o exemplo do Eurício, mas a gente pode citar vários. No caso do Senhor José, não, ele dizia para nós que era um resgate. E ele, ao que a gente percebe, ele cumpriu bem suas missões aqui no plano físico, que está junto com nós por aí. Né? Então é mais ou menos assim que a gente pensa. Então, a gente quer agradecer muito ao nosso Mestre querido Jesus e pedir as nossas desculpas. Boa noite, Lúcio. Pedir os nossos perdões a Jesus por estar usando tão mal o seu nome. E nós fazemos parte disso. É complicado. Infelizmente, mas é, né, gente? Bom, vamos lá então. A Suzy. Suzy, você é irmã do Leandro, né, Suzy? Tá. Meus irmãos, como a gente tinha ficado combinado, a gente está falando sobre algumas faculdades mediúnicas. Quem me acompanha já há um tempo, sabe, a gente já estudou muito essas questões presenciais e já estuda muito agora, principalmente com esse lance aí da epidemia, que não acabou ainda, tá, meus irmãos? Ela tá aí, nós temos que tomar cuidado, sabe? A gente sempre está trazendo as principais faculdades mediúnicas e algumas outras que está muito presente, mas que as pessoas às vezes não estão sabendo, nós não estamos sabendo identificar essas mediunidades. Como é que nós devemos nos proceder quando ela manifesta, quando ela aflora. Uma outra coisa também, meus irmãos, eu já vi isso muito, tá? Acontece às vezes da mediunidade aflorar na pessoa depois dos 40 anos, depois dos 50. Então isso não tem idade. Às vezes a gente nasce com várias faculdades, ou algumas, né, poucas, ou poucas, mas muito aflorada, e que às vezes ela vai manifestar de acordo com o que a gente vai se desenvolvendo. Então é comum às vezes, eu já vi muito isso, uma pessoa de 50 anos chegar numa casa, tipo a Casa de Caridade de Irmão Zé Ribeiro, para ser tratado, e quando não, a pessoa já está dando manifestação, já está recebendo, né? E assim vai. E a pessoa até assusta. Ah, mas eu tinha isso o tempo todo. Tinha, mas foi um momento e agora. Então tudo tem seu momento. Agora nós precisamos correr atrás das coisas para fazer esse momento acontecer. Porque se a gente fica quieto, hoje é uma sexta-feira, poderíamos estar aí nos bares da vida, comendo um churrasco, bebendo uma cerveja. Não, nós estamos estudando. Podemos fazer isso depois, não tem problema. Eu não aconselho, quem me conhece sabe, eu não aconselho a nenhum médium, aliás ninguém, porque todos nós somos médios, a pôr nenhuma gota de álcool na boca. Porque nós somos médios 24 horas. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Nós somos médios, não é só dentro da casa espírita, não é só dentro do terreiro de Umbanda e nem nos hospitais de cura. É o tempo todo. E eu conheço pessoas que trabalham muito mais fora das casas, né, dessas instituições, do que dentro delas. Então, os nossos irmãos Exus, que vai resgatar espírito lá no baixo umbral, eles precisam muito do nosso ectoplasma. E quando é que ele pega nosso ectoplasma? Quando nós estamos dormindo. Por isso é que muita gente sonha, falou, nossa, eu tive um lugar horrível esse dia. E deve ter ido mesmo, né? Em sonho. Mas por quê? A gente tem vagas lembranças desses lugares, tá? Então, no livro Elucidações do Além, no capítulo 12, aliás, esse livro, meus irmãos, ele é maravilhoso, tá? Ele está em PDF. Só para vocês terem uma ideia, no capítulo 11, o capítulo 11 desse livro é maravilhoso também,
que chama Elucidações sobre a Prece. Gente, Ramatiz vem trazer para nós coisas que a gente pensa que prece, oração, uma súplica, isso é coisa banal, não é, não são, meus irmãos. São coisas sérias, até para a gente pedir. A gente tem que saber pedir. Aliás, nós só pede, né? Nós nunca agradecemos. Ontem nós falamos isso ainda. Cuidado com o que pede. Principalmente o Exu, tá? Ele é o guardião do karma. É o que mantém a ordem aqui. Ele é o organizador do caos, tá, meus irmãos? Então, muito cuidado. Mas tudo bem. Depois vocês podem baixar, está baixando esse livro, pode estar adquirindo, quem mora em Patos, pode estar adquirindo lá na livraria do Otaviano, que eu acho que ele tem esse livro. Se não tiver, ele encomenda. Se não tiver, também é só pedir pelo Amazon, tá? Para aquele site lá que vem. O Ramatiz, ele trouxe um capítulo sobre psicometria. Tá? O que seria psicometria? A grosso modo. Se vocês entrarem no YouTube e digitar lá Parapsicólogos Florense, vocês vão ter vários vídeos sobre essa faculdade mediúnica, que acontece nos Estados Unidos, Canadá, Europa, acontece aqui também. Então, as pessoas que não estudam a mediunidade da maneira que a gente estuda, eles vão chamar isso de paranormalidade, ou a parapsicolidade, né? A parapsicologia. Então eles englobam tudo, né? Então tudo isso que chamam de dons e que nós chamamos de mediunidade. Então, por exemplo, eles englobam tudo e põem como paranormalidade. Está errado? Não, meus irmãos. É o jeito que eles querem estudar. Nesses vídeos, que são de 40, 50 minutos, 1 hora, eles vão trazer relatos de casos que foram solucionados pelas polícias, pelo FBI, pela KGB. A KGB, a antiga KGB da Rússia, usa muito a mediunidade. O M5, o M6 da Inglaterra usa, a Mossad de Israel usa. Aqui no Brasil já tem se usado muito isso, tá certo? Para desvendar crimes. Então ela não serve como prova, mas ela dá as coordenadas, ela dá os indícios para que os policiais ou os peritos cheguem naquela prova. Aí ele acha a prova concreta. Tá. Aí em Patos, não vou dizer o nome da pessoa, tem aí algumas pessoas que têm desenvolvido muito essa psicometria, essa faculdade. Então, dentro desses relatos, desses vídeos que chama Parapsicólogos Forenses, a gente vai ver quase todos desvendamento de crime, as pessoas estarem usando a psicometria. Então a psicometria o que é? Né? Eu tenho um caso aí de Patos, tem uma pessoa aí que está desenvolvendo muito. E eu mando a foto da pessoa, a foto daquele momento, o nome e a data de nascimento. E através dessa fotografia, os guias espirituais vão orientá-la do que essa pessoa precisa mudar. E às vezes vem relatos que a pessoa não concorda. Não precisa concordar. Até porque esse trabalho nosso é caritativo. A gente não cobra nada. Mas dificilmente essas pessoas se enganam. É um índice de acerto de 90%. E já aconteceu o caso, eu estou falando de uma pessoa de Patos, mas eu tenho aqui em Cuiabá, tem lá em Porto Velho, que são pessoas que têm essa capacidade de, através de uma fotografia, traçar o perfil do sistema daquela pessoa, do que ela está passando. E não foram raros os casos que depois de 2, 3 meses as pessoas vieram e falaram: não, Itamar, realmente a psicômetra estava certa. Então dificilmente a gente vai falar coisas que não são coisas que estejam acontecendo. Como a maioria das pessoas não estuda isso, elas só querem um benefício e a cura, mas ela não vai atrás de estudar. Então aquilo que faz mal para ela, que é o que a Eliane Ribas fala, que a reforma íntima dói, e ela é doída. Uma das dores mais doídas que a gente sofre é quando nós temos que nos melhorar.
acabar com o egoísmo, com a soberba, com a inveja, com a fofoca. Então, assim, essas pessoas têm essa capacidade. Então, por exemplo, isso aqui é a capa do meu celular, né? Então, vamos imaginar que acontece isso a todo momento, as pessoas desaparecem. Esse psicômetro chega, toca nesse objeto, porque aqui fica plasmado, fica aqui as minhas emanações. E através dessas emanações que ficou aqui, esse psicômetro consegue entrar dentro do meu sistema e às vezes até falar o lugar exato onde eu estou. Aconteceu um caso bem recente agora de uma pessoa que desapareceu há mais de 12 anos e a família procurou uma psicômetra. Essa psicômetra pediu um objeto dessa pessoa, fotografia, e ela foi, durante um certo tempo, vindo flashes do que tinha acontecido na vida daquela pessoa. Então ela era uma drogada que saiu de casa porque foi espancada, porque ela estava devendo para traficante, a mãe e o irmão pôs ela para fora e ela sumiu de casa. E depois bate o arrependimento. Aí os familiares quis saber cadê essa mulher, né? E depois de 12 anos, essa psicômetra ajudou a ajudar o corpo dessa mulher, que ela tinha sido morta e desovada no lugar. Já fazia mais de 6 meses que ela tinha sido assassinada no lugar a mais de 1000 quilômetros de distância. Então, à medida que ela foi aproximando, que ela foi tendo aquelas visões, aqueles flashes, já veio o sentimento que aquela pessoa já tinha feito a passagem também, que aquele espírito já não estava mais aqui no plano físico. Então a família achou o corpo já totalmente decomposto, mas até a calça, o tênis e a camiseta que a pessoa estava usando quando foi assassinada, bateu com a descrição da psicômetra. Então isso é coisa séria. E num hospital de cura, como é o caso da Casa de Caridade de Bom José Ribeiro, vocês estão trabalhando com isso o tempo todo, tá certo? Então, por exemplo, é pedido para fazer uma limpeza energética, a pessoa está deitada na maca, fala assim, eu queria que vocês fizessem uma limpeza lá na minha casa. Aí os médios mentalizam, usa aquelas emanações daquela pessoa e os guias vão lá e fazem a limpeza. Então isso precisa ser muito bem estudado. Então o Ramatiz trouxe um capítulo só sobre isso. Meus irmãos, até aí está tudo bem? Eu estou falando um pouco rápido e se ficar alguma coisa para trás vocês falam. Mas não tem pressa, tá? Então essa aula hoje, né, era para ser da Eliane, mas a gente já tem na cabeça algumas faculdades mediúnicas que a gente vai trabalhar. Então esse capítulo, que está no livro Elucidações do Além, chama Relato e Análise de Psicometria. E é perguntado por Ramatiz. Eu vou ter que ler algumas perguntas e algumas respostas. Às vezes fica um pouquinho enjoativo, mas é um estudo, tá, meus irmãos? Ele vem dizer o seguinte, a psicometria é também uma faculdade mediúnica? Outra coisa, meus irmãos. A gente vai encontrar muitas coisas, poucas coisas, dentro da codificação espírita. Mas o André Luiz, ele já traz muitas coisas de psicometria. Porque na época da codificação, eles não tiveram tempo de estudar todas as faculdades mediúnicas. Não estamos aqui pejorando o movimento, não, e a codificação. O que eu estou dizendo é que tem muito estudioso da doutrina espírita que desconhece isso aqui. Aí às vezes vem conversar com a gente e ainda tem aquele ar de dúvida. Ah, mas o Ramatiz é um espírito sério? Ah, para com isso, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Se o Ramatiz não for sério, eu não sei o que é que sobra para mim, né? Então, é perguntado se a psicometria é também uma faculdade mediúnica. O que eu disse agora, meu irmão, é só para efeito de esclarecimento, tá? Sem dúvida, pois também exige um medianeiro. O que a Eliane Ribas falou, né? Que o médio, né, o Kardec cunhou esse nome, o médio é que está entre o plano físico e o plano astral, que é a palavra xamã. Na sua origem, quando vai se estudar etimologia, xamã quer dizer o que transita dos dois lados, ou o que vê do outro lado, né?
Aí em Minas tem um ditado assim, tem pessoas que vê de trás do monte, mas não é ele que vê, é o Espírito que vê. Percebemos? Então a Eliane falou disso. Falou que sim, um médium, o próprio nome está dizendo, eu estou num plano aqui, ó, entre o físico e o astral, né? Lembrando-se mais uma vez que todos somos médios, sem exceção. Sem dúvida, pois exige um medianeiro ou um intermediário, como as demais faculdades. Entretanto, não é faculdade comum. Quando o Ramatiz escreveu isso aqui, gente, tem mais ou menos uns 40 anos, ou mais, tá? Vamos ver que ano que foi que ele escreveu isso aqui. Só um instantinho, por favor. Ramatiz. Deixa eu ver aqui, só um instante para me ver que ano que esse livro foi escrito. 64, certo? Ele é de 1964. Então, eu tinha 2 anos de idade quando escreveram esse livro. Então, ele é um livro que já tem seus 60 anos, ou está chegando perto de 60 anos. Então, naquela época da codificação, eles não tiveram, às vezes, condições de estudar todos e de codificar todas as mediunidades. E quando o Ramatiz trouxe isso, já existia isso, mas ele trouxe de uma maneira bem elucidativa, por isso é que o livro chama Elucidações do Além, e nós estamos falando de 60 anos atrás. Agora, de 30 anos para cá, tem nascido, tem surgido aqui, né? Tem reencarnado ou encarnado muitos espíritos que trazem isso desde o berço. São crianças e jovens com 12, 13, 14 anos, que eles têm a capacidade de ler nosso pensamento, sentir o que a gente sente. Então precisa o quê? De desenvolvimento. Então, quando ele diz que entretanto, não é comum, naquela época, mas hoje já é. Hoje já é bem comum. Ah, mas o Ramatiz estava errado? Não, ele estava dizendo numa outra época. Tá? E muito provavelmente ele sabia que ia chegar numa época que também ela ia ser mais ou menos comum. É mais rara, pois exigisse avançada sensibilidade psíquica para o seu bom êxito. Então, um médio psicômetro que quer desenvolver isso aí é igual a psicografia. Precisa de se abster de muita coisa do mundo, precisa de concentração, precisa de bons pensamentos, boas vibrações, porque senão nós não vamos perceber, né? Vamos lá. Que é em si a faculdade psicômetra? Então aqui agora ele vai dar uma explicação. Eu fiz uma explicação simplória, né, para que fique fácil da gente entender de acordo com a nossa linguagem atual. Agora vem o mestre Ramatiz, né? Ele diz, é a faculdade que tem algumas criaturas de poderem ler psiquicamente, em contato com objeto ou coisas. Vocês lembram do exemplo que eu dei da capinha, né? As impressões ou imagens em sua aura etérica pelas vibrações dos acontecimentos ou cenas a que os mesmos objetos assistiram. Vamos repetir. Olha o que ele fala. É a faculdade que tem algumas criaturas de poderem ler psiquicamente, em contato com objeto ou coisas, a impressões ou imagens em sua aura etérea, pelas vibrações dos acontecimentos ou cenas a que os mesmos objetos assistiram. Então, por exemplo, essa camiseta já está comigo há muito tempo. Ela já tem minha emanação. Então, ela já presenciou muitas coisas comigo. Então, se algum dia alguém quiser me encontrar, um psicômetro, essa camiseta ou a capa do celular, como eu dei o exemplo, já é um começo. Eu vou contar um fato para vocês que está num livro, que eu não vou lembrar o nome, até porque isso me veio na cabeça agora, não deu tempo de eu preparar. Não deu tempo de eu preparar esse caso que eu vou contar. Olha, se eu lembrar, depois na outra aula eu trago para vocês. Vocês me cobrem. Talvez a Eliane sabe que livro que é esse. Aconteceu assim. Há uns 300 anos, um noivo foi estudar na Europa, como era de praxe no Brasil colonial.
e deixou a sua prometida noiva no Brasil. Aí ele foi e não voltou. E ela ficou muito sentida, revoltada, e ela sempre olhava para uma penteadeira. Penteadeira, para quem não sabe aí, gente, os mais novos, é uma mesinha que punha ali as coisas, né? E tem um espelho. E essa pessoa, ela fez a sua passagem numa situação muito ruim. Ela não soube suportar esse abandono. É mais ou menos assim a história, tá, gente? E com isso, ficou impregnado nessa penteadeira as emanações negativas dessa pessoa. E o tempo passou e essa peça foi para o museu. Depois, numa época mais recente, uma pessoa foi olhar essa penteadeira e sentiu mal. Ela passou mal. E foi fazer um estudo de caso, né? E trouxeram os médicos, os psicólogos, que viram que naquele espelho tinha muitas emanações negativas. Que as pessoas que têm sensibilidade estão sofrendo muito com isso. Principalmente os médicos de curas. Olha, não é raro a gente ver casos de pessoas que falam assim, olha, eu estava perto do fulano de tal ali, mas me deu uma dor de cabeça. A dor de cabeça não era dele, era do outro. Ah, e o meu estômago deu uma queimação. Não era dele, era do outro. O que acontece aí nas curas de maca? Tá? Quem estiver nos vendo aí, Lúcio, Carla, Litercídio, vai falando. Às vezes a gente vai cuidar de um consulente à noite. Ao acordarmos de manhã, nós já começamos a sentir as mesmas dores deles. É dor no joelho, dor daquilo outro. Mas a dor não é nossa, somos nós que estamos, né, imantando isso. E se o médium não tiver equilíbrio e tiver esse discernimento, ele vai tomar remédio para essa dor. Mas a dor não é dele. Aí quando é à noite, ou quando é na hora do tratamento, é feito o tratamento daquela pessoa, cura, alivia a dor daquela pessoa, e tanto o médico como aquela pessoa fica livre dessas dores, desses incômodos. Então aconteceu isso com essa pessoa. Depois eu vou ver se eu lembro de amanhã eu trazer esse fato para vocês e o nome do livro desse caso da penteadeira que eu contei para vocês. Mas existe vários casos. Júlio Santos, você está na Bahia, né, Júlio? Bahia de Todos os Santos. Então, por isso é que nós temos que estudar. Que o Ramatiz vem dizer que precisa, o médium precisa, né? É uma faculdade mais rara, pois exige uma avançada sensibilidade psíquica para o seu bom êxito. Você chegou atrasada, Júlio, mas depois você vê o material desde o início. É só entrar nas nossas páginas, né? Lá na minha terra, Júlio, em Minas Gerais, tem um ditado que fala o seguinte: antes de chegar atrasado no inferno do que adiantado no céu, tá? Isso, estou na Bahia, Barra da Estiva, terra boa. Então, gente, esses acontecimentos vão ficar impregnados. Então, por isso, tem muitas pessoas que se sentem mal quando vai no museu. Boa noite, Soraya Xavier, irmã da Andréia Xavier. Gente boa. Soraya, você mora em João Pinheiro, não é isso? Deus me livre do inferno. É isso mesmo, né, Júlio? Então, tem muita gente que sente mal no cemitério. Então, assim, nós temos que tomar cuidado de ir nos lugares. Aí, num velório, né? Porque a gente vai estar sentindo o que as outras pessoas estão sentindo. Então, assim, a todo momento nós somos postos à prova. E essa juventude que eu disse para vocês, que tem nascido de 25, 30 anos para cá, elas têm vindo com uma sensibilidade muito grande. Então, eles são muito emotivos, eles sentem muito. Por exemplo, eu carrego um karma comigo que eu não posso ficar triste em lugar nenhum que eu chego. Quem me conhece sabe disso. Se eu chegar triste em algum lugar que as pessoas me conhecem, todo mundo fica triste. Então, por exemplo, eu tenho que me esforçar, né, fingir que estou alegre até para não afetar as pessoas. Se bem que o sensitivo, ele vai perceber até o nosso fingimento.
Agora, para que a gente faça uma boa caminhada, meus irmãos, um dos conselhos que a gente tem tido da espiritualidade é o bom humor, né? Então tá, o Ramatiz vem dizer, é a faculdade que alguns médios têm de ler psiquicamente, em contato com objeto ou coisas, impressões ou imagens, em sua aura etérica pela vibração dos acontecimentos ou cena a que os mesmos objetos assistiram. Aí ele continua. Em cada objeto que usamos, grava-se a imantação, né, do nosso fluido no seu duplo etéreo, porque não é somos nós que tem duplo etéreo. Todo material tem duplo etéreo, tudo que existe tem duplo etéreo. Uma pedra tem, essa mesa tem, essa capinha de celular que eu falei para vocês tem duplo etéreo, né? Então, e mais tarde, possibilitar ao psicômetro treinado identificar e descrever os fatos de nossa vida, ocorridos durante o tempo em que o possuímos. A psicometria, pois, consiste em se fazer a leitura da aura dos seres e das coisas, por intermédio de pessoas dotadas de especial sensibilidade, ou seja, um hipersensitivo. Meus irmãos, com a permissão de vocês, eu vou ver se eu consigo copiar essa pergunta e jogar aí nos comentários para vocês estudar depois. Vamos ver se eu dou conta de fazer isso aqui. Olha, eu não vou dar conta, viu? Não tô dando conta. Vamos tentar de novo. Só essa pergunta e essa resposta já daria para a gente ficar discutindo aqui, gente, várias e várias horas. Eu não vou dar conta mesmo. Deixa eu ver se eu jogo para o WhatsApp. Não, o livro não está permitindo, tá? Então, assim, o arquivo não permite que eu copie essa parte e jogue para o outro. Mas está lá, no capítulo 12 do livro As Elucidações do Além, no capítulo 12, segunda pergunta e segunda resposta. Mas a gente continua, tá? Tem muita coisa aqui, tá, meus irmãos? Os espíritos podem intervir no fenômeno da psicometria e colaborar com o psicômetro? Olha que pergunta interessante. Os espíritos podem intervir no fenômeno da psicometria e colaborar com o psicômetro? Né? Resposta do Ramatiz. Desde que haja utilidade ou interesse no caso, os espíritos desencarnados podem ajudar o médium psicômetro a ver ou sentir até os fatos registrados na aura elétrica etérica das criaturas, a fim de adverti-las ou orientá-las com sugestões benfeitoras. Gente, por isso que a gente não cansa de repetir o que está lá no começo do livro A Missão da Umbanda, onde o Caboclo da Sete Encruzilhada diz para a gente o seguinte: o umbandista vive para a Umbanda e não da Umbanda. Mediunidade, até onde a gente entende, ela tem que ser ofertada gratuitamente, ela tem que ser uma oferta. Então, assim, é muito complicado a gente ver hoje, principalmente o mundo cristão, alguns terreiros, né? As igrejas então aí, tem pastor aí nadando de braçada aí, né? Usando o nome de Jesus aí, trabalhando café dos outros, com a ignorância para oferir dinheiro, para oferir lucro, vantagens materiais, que são vantagens provisórias. Então, assim, eu sou um crítico de muitas instituições, inclusive até do espiritismo também. Mas, gente, as casas espíritas não se cobra nada. Um hospital de cura igual a Casa de Caridade de Mãozinha não cobra nada. E nem se pode. Então, por isso que ele está falando. Desde que haja utilidade ou interesse no caso, os espíritos desencarnados podem ajudar o médium psicômetro a ver ou sentir os fatos. Agora, se nós estivermos usando essa mediunidade para ficar rico, para extorquir as pessoas, para usar o efeito dominação, aí já não é o espírito benfeitor mais que estará nos ajudando, tá, meus irmãos?
Então, muito cuidado. Eu tenho visto muito médium trabalhando com Queúbe e com Egum e achar que é guia, que é espírito benfeitor. O médium tem que se desenvolver para identificar uma coisa e outra. E o Ramatiz, entre outra coisa, vem dizer isso, né? Bom, tem mais, tá, meus irmãos? Deixa eu ver aqui. Continua as perguntas. Poderíeis referir melhores detalhes sobre a psicometria? Ou seja, quem está perguntando aqui é mais ou menos igual Allan Kardec perguntava para os espíritos, né? Perguntava uma coisa, aí perguntava de uma maneira diferente. Os espíritos vinham e falavam, mais uma vez os digo, não é assim? Lá no livro dos espíritos está cheio disso. Então, poderíeis referir melhores detalhes sobre a psicometria? E vem dizer, em torno de cada objeto, animal, planta e do próprio homem existe uma aura invisível e receptiva, que capta, registra ou fotografa na sua chapa etérea todas as imagens ou vibrações que ocorrem à sua presença. Meus irmãos, para quem nunca estudou essas questões espiritualistas, questão da reencarnação, quando vê uma resposta dessa aqui, vai duvidar, tá? Então, muito cuidado. Isso é um alerta que a espiritualidade fala, da maneira que a gente vai se expor para as pessoas. Então, por exemplo, o Litercínio é chefe de marca, né? Então, ele tem que ter a sensibilidade que ele não pode dizer tudo para todas as pessoas. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir um negócio desse aqui, ó. Tem gente que pensa que a Terra é o centro da Terra até hoje. Tem gente que pensa que o mundo só tem 6.000 anos, tem gente acreditando em Adão e Eva, literalmente. Então, como é que você fala disso aqui para uma pessoa? Por isso que o médium tem que estudar, e ele tem que ter essa sensatez de saber o que fala para o consulente ou não. Então, nós atendemos muito evangélico, muito católicos, e muitas pessoas que não vão em lugar nenhum. Então, nós temos que ter todo um cuidado de dizer certas coisas para eles. Por isso é que a gente pede os cambonos, os ajudantes de marca, que não fique falando tudo que vem. Às vezes é verdade, às vezes está certo, mas a pessoa que está na marca não está preparada para ouvir aquilo. Chega no guia, fala, guia, eu estou sentindo isso, estou vendo isso, estou com vontade de falar isso, e o guia vai coordenar os trabalhos. Percebemos tanto que é sério isso, gente? Agora, olha a resposta do Ramatiz, né? Em torno de cada objeto, animal, planta e do próprio homem, existe uma aura invisível e receptiva, que capta, registra ou fotografa na sua chapa etérica todas as imagens ou vibrações que ocorreram na sua presença. Então tem gente ainda que acredita, que não tem o mínimo de conhecimento de quase nada. Então isso aqui, gente, já é um estudo mais profundo. Precisa de reflexão, precisa de mais estudo, estudar essa obra, estudar outras, consultar a espiritualidade. Eles têm muitas coisas para nos ensinar. Então, assim, nós temos que ter todo esse cuidado. Combinado, meus irmãos? Por exemplo, eu não discuto com quem acredita só na Bíblia. Eu nem converso. Vai adiantar o quê? Me fala. Então, por exemplo, a pessoa fala, não, eu só acredito no que está na Bíblia, então eu vou ter poucos argumentos com ele. Né? Tem. Dá pra gente... Mas não dá porque ele tá com aquilo que a gente chama de fé cega, né? Ele não quer abrir seu campo de consciência. Não estou falando mal da Bíblia, não. Até porque, para mim, não é um livro sagrado, e o que tem de controvérsia ali também é uma brincadeira. Mas nós podemos tirar 70%, 75% de coisas boas da Bíblia, tá, meus irmãos? Inclusive sobre o Mestre Jesus. Como analogia, o Ramatiz continuando, como analogia podemos dizer que, assim como gravais as vibrações sonoras na cera de carnaúba para a confissão de um disco fonográfico, o Ramatiz está falando na época da vitrola, gente. Quem é da minha idade sabe o que é vitrola. Na época da vitrola era um disco só, que eles chamavam de carnaúba, com uma agulha grossona que rodava aquilo ali. Aí depois já veio o disco, já veio o CD, já veio o disquete, agora é pendrive e agora você não precisa de nada. Basta você ter internet. Tá lá as músicas no YouTube, no Prime Video.
Ora a evolução. Então, veja bem, o que ele está dizendo, né? Como analogia, né, como era gravada aquelas impressões naquele disco de carnaúba, ou gravado mesmo, escrito, né, em qualquer coisa, né? O éter, aí ele diz, vamos repetir, como analogia podemos dizer que, assim como gravais as vibrações sonoras na cera de carnaúba para a confecção dos discos fonográficos, o éter cósmico grava ou registra todos os fatos circunjacentes. A mais sutil vibração de gesto ou de pensamento, desde a queda de uma folha seca até a violência de um furacão, permanece eternamente fixada na tessitura delicada do éter, num tipo de faixa vibratória que poderíamos denominar de campo refletor. Olha que interessante. Do simples cair de uma folha até o barulho de um vulcão, de um tufão, tudo fica gravado. Nada fica perdido aí no cosmos. Aí assim, lá vai eu falar dos cristãos mais uma vez. Eu tenho ouvido muito as pessoas dizer assim, lá na Bíblia está escrito que não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão de Deus. Isso não está na Bíblia, tá, meus irmãos? Desafio qualquer um a me mostrar o que está lá na Bíblia. Isso está no Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, na surata número 6. Tá certo? Mas tem por analogia. Não, é outra coisa, mas de jeito não tem. Então, esse cristianismo que está aí, além de ser dominativo, sectarista, dogmático, ainda é leviano e distorce os fatos. Muitas coisas não estão na Bíblia, tá, meus irmãos? É criação das pessoas. Ele continua, Matiz. Som, odores, imagens e demais frequências vibratórias são fenômenos que no futuro, quando a vossa ciência estiver unissona com a fé que remove montanhas, Silvete, o que você falou? Poderão ser captadas através de aparelhamento indescritível aos vossos conhecimentos atuais. O que ele está dizendo? Até isso que eu estou falando não vai ficar gravado só no meu Facebook e nas redes sociais. Em algum momento, se alguém quiser captar, porque isso vai ficar aí, às vezes o sensitivo vai, né, o psicômetro, ele vai perceber o que eu falei há tempos atrás. Dá outro exemplo de como isso funciona, como essa mediunidade precisa ser bem trabalhada e estudada. Aqui em Cuiabá, certa vez eu fui fazer palestra numa instituição aí, num hospital de cura. Quando eu comecei a fazer a palestra, tinha uma menina que ela sempre ouvia minhas palestras. E ela saiu e foi embora. E aquilo me incomodou. Por quê? Não por ela ter ido embora. Eu pensei que ela tinha passado mal, ou recebido uma mensagem que tinha algum parente dela que tivesse passando mal, uma coisa assim. E é uma pessoa muito agradável, muito dócil. Quando foi no outro dia, nós encontramos de novo. Eu perguntei, falei, minha filha, você foi embora ontem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei alguma coisa que te desagradou? Ela falou, Itamar, quando você começou a falar, eu já sabia tudo o que você ia falar. Eu já tinha tido um sonho, uma projeção, e eu já sabia. Então você quer que eu te fale o que você falou? Então quer dizer, nós temos que... Por que eu estou te dizendo isso? Pois essa questão de tempo e espaço, ela precisa também ser melhor estudada. Está vendo como é que é as coisas? Então, num hospital de cura como esse aí, acontece vezes dos guias intuírem os médios de coisas, de eventos que irão acontecer. Suicídio, um acidente, um assassinato. Lá no CEUB mesmo, certa vez nós interceptamos uma pessoa, né, ela foi cuidar, ainda bem que ela foi cuidar. E o Zé Chu buzinou na minha cabeça lá que eu falei o que o cara ia fazer. O cara ia matar a ex-mulher e ia suicidar. Os guias me falaram para mim e para as pessoas que estavam lá, até a marca do revólver, e aonde ele estava. A marca, o calibre, falou tudo. Então, muita gente fala assim, mas isso é coisa do demônio, é divino. Não. É isso que o Ramatiz está falando, que ele vem falar lá em cima, né?
Ó, desde que haja a utilidade ou interesse no caso. Os espíritos desencarnados podem ajudar no médium psicômetro. Então, a minha mediunidade é muito pouco aflorada. Quem me conhece sabe disso, mas tem hora que vem. A espiritualidade vai nos usar. Agora, se eu começo a fazer isso para ganhar dinheiro, aí ferrou. Tá, meus irmãos? Então, nesse caso em específico, e tem vários outros, né? Se algum dia, quem tem empates, vai conversar com o Intercídio. Fala, Intercídio, conta algumas coisas que você já presenciou aí. Pergunta a Silvete, o Cadu, pergunta a Carla, tá certo? Que nós temos fatos e fatos que nós duvidamos às vezes. Nós estamos vendo e a gente duvida. Então, o que o Ramatiz vem dizer é isso, né? Vamos lá, eu me perdi aqui, né? Isso. Então, veja bem. Então, hoje nós não temos aparelho para medir isso que nós estamos falando. Mas se vocês forem ler as obras do André Luiz, tem um livro lá que ele fala de televisão de plasma em 1940. A televisão de plasma apareceu tem quanto tempo? Tá vendo como é que é a espiritualidade? Vê as coisas de uma ótica, de uma panorâmica diferente. Então o Ramatiz continua. O cientista, no futuro, conseguirá captar as ondas sonoras registradas no éter, tornando-os audíveis, e proporcionará fascinante estudo investigando o passado, quando, então, o homem terreno usufruirá a grata alegria de ouvir os cânticos, ruído, melodias e as multiplicidades dos sons que vibram na aura do órgão. A frase evangélica que diz, não cai um cabelo de vossa cabeça que Deus não sabe, resguarda uma grande verdade psicômica. Olha que coisa interessante. Então aquela da folha não está na Bíblia, está no Alcorão. Mas esse aqui está na Bíblia. Percebemos? Até aí tudo bem? Tá. Aí em Patos de Minas, lá no CEUB, certa vez nós cuidamos de uma pessoa, ele falou do olfato, anteriormente ali. Chegou uma pessoa para ser cuidada que ela não suportava mais. Em todo lugar que ela ia, ela sentia mau cheiro. Mas é o que? A mediunidade olfativa. Então foi feito um trabalho de equilíbrio de sistema dela, equilibrou os chakras, e foi passado para ela algumas coisas para ela mentalizar, para que ela não sentisse só cheiros ruins, mas cheiros bons também. Porque senão isso ia afetar muito a vida dela. Então a mediunidade, gente, por isso que o Ramatiz falou que a psicometria não era tão comum, mas agora a gente já sabe que ela é bem comum. E a mediunidade está vindo de várias formas. É o olfato, é a audição. Tem muitas pessoas que têm me ligado e falado, Itamar, eu tenho escutado muita coisa, eu deito para dormir, é uma zoeira só. Ou seja, a mediunidade de clareaudiência. Nós temos que desenvolver, não tem outro jeito. Então quem é médio aí, que está me ouvindo, que trabalha com a mediunidade há muito tempo, quando fica sem trabalhar, o que acontece? Começa a dar dor, dormência nas mãos, nas pernas, mal-estar, enjoo, gastrite. Médio não foi feito para ficar parado, meus irmãos. O Sr. Zé bem dizia que mediunidade não trabalhada é caixinha de doença. Meus irmãos, nós já estamos com 1h10 de estudo. Ainda tem muita pergunta, né? Eu sugiro que vocês estudem essas perguntas. Eu fiz questão de ler essas primeiras. É assim, só mesmo como um fator estimulativo. Estudem esse livro. Ó, no capítulo 11 ele fala da prece. Sabe qual que é o capítulo 13? Relato e análise da radiestesia, que é outra coisa que poucas pessoas estão entendendo o que é isso. Então vamos estudar mais um pouquinho? Eu estou já, né? Foi isso ontem nos atendimentos, né? E isso é verdade, as pessoas se assustam, né? Então assim, o Litercito está dizendo aqui para nós não podemos dizer toda a verdade, né? O Litercito está vendo que viu isso ontem nos atendimentos. O que, Litercito? Eu falei muita coisa agora, né? Então assim, o trabalho de gira, o trabalho de atendimento de marcas, o toco,
as conversas fraternas na casa espírita, reunião mediúnica, elas vão nos ajudar muito e nos mostrar muitas coisas. Mas mais uma vez, meus irmãos, vamos ter cuidado, vamos evitar ficar degladiando o ponto de vista, até porque a gente sabe muito pouca coisa para ficar afirmando, né? Eu admiro muito uma pessoa, eu tenho visto as pessoas falar, o que o Espiritismo pensa disso? A pessoa vai e fala, ah, meu Deus do céu, que pretensão é essa de querer falar em nome de uma doutrina vasta, né? Dinâmica como é o Espiritismo? Aí o outro pessoal fala assim, verdadeiramente é isso. Nós não trabalhamos com verdade, tá, meus irmãos? Por isso que a gente pede para o chefe de marca, para os trabalhadores, evitar de conversar com certas pessoas, certos assuntos, e muito cuidado com aquilo que a gente fala para o consulente, porque às vezes ele vai sair pior do que quando chegou. Evitar falar tudo para o consulente, isso mesmo, né, Terceiro? Então, às vezes a gente vai falando paulatinamente. Eu já tive o prazer, né, lá em Porto Velho, aqui em Patos, onde eu trabalhei, e às vezes o guia pede para a pessoa passar pelos tratamentos 4, 5, 6, 10 vezes. Bom, já que o consulente vai, a gente vai contando para ele a conta-gota, assim como a espiritualidade fala para a gente. Quer dizer, nós não temos condições de entender, por exemplo, essas questões ainda de mundos paralelos, né? Essa questão de espaço e tempo. Então a espiritualidade vai contando para nós a conta-gota. Assim deveríamos estar falando também para os nossos irmãos. Ó, eu cuidei de você hoje, fala um pouquinho. No outro atendimento fala mais um pouco, vai moldando dali, aí sim fica um tratamento, beleza. Qual que é o intuito da Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro? Qual que é o objetivo principal? Trabalhar na mais alta vibração do amor. Para quê? Para que a gente possa aliviar a caminhada dos nossos irmãos, tanto na carne quanto fora da carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não agravar mais ainda o sistema da pessoa. Meus irmãos, ficaram bem assim? Às vezes sai pior do que chegou. Terreiro de Umbanda, meus irmãos, por isso que nós estamos falando muito de Umbanda, sabe? Porque eu falei da gira sexta-feira, porque tem muita gente que não prepara, não tem o devido cuidado de ir lá conversar com o Pai de Santo. Quando é fé, meu amigo, a hora que o tabaco começa a tocar lá, o sistema muda, né? Meus irmãos, ficaram bom assim? Psicometria. Nós poderíamos estar falando isso aqui, ó. Nesse livro, são quase 30 perguntas e respostas, né? Então, qual que é o intuito nosso? Trazer essas rápidas pinceladas, né? Para que vocês aí, de onde vocês estiverem, estude e comece a perceber os sinais. Nossas crianças, tá? Eu sei que quase todos que eu estou vendo aqui, ó, devem ter crianças em casa. As crianças de hoje, meus irmãos, eles têm surgido aqui com tantas coisas que eu vou falar. Eles falam certas coisas que nós não estamos percebendo e que eles nos alertam. Aí, por causa da nossa ignorância, do nosso preconceito, nós não estamos dando atenção às nossas crianças. E às vezes eles vêm com uma preparação muito grande, justamente para nos ajudar, tá? Então vamos prestar atenção nos sinais, nos pássaros, nos animais, principalmente o gato e o cachorro, que a gente tem contato com eles. Às vezes você vê um gato, o gato ele já ligou o foda-se há muito tempo, né? Ele não está nem aí, ele não dá importância para a gente, o gato, né? Ele trata a gente com aquela indiferença, mas cuidado, o gato ele tem uma capacidade muito grande de absorver as vibrações negativas. Então, se ele tiver muito diferente, acuado nos cantinhos, é porque às vezes a vibração do seu lar não está boa. É hora de fazer o culto do evangelho no lar, fazer uma limpeza energética com sal grosso, com defumador, certo? E tirar essas energias, porque o gato percebe, o cachorro percebe, as crianças percebem, e às vezes nós não preocupamos muito com isso por causa do dia a dia, né? E de repente a gente vai cair de cama,
vai ficar com o estado mental perturbado, o espiritual então nem se fala, e a gente vai ficar numa situação complicada, né? Muito bons estudos, gratidão a todos vocês, né? Tenho dois, um de 9 e um de 2 anos. O de 9 tem uma mediunidade muito forte. O pai de santo disse que ele é médio vidente, às vezes ele vê alguns vultos e escuta muitos passos. Você está no lugar certo, é no terreiro de Umbanda. E depois nós vamos falar também nesse estudo sobre mediunidade nas crianças e nos adolescentes. Tá, Júlio? Lá é o caminho. Agora não se esqueça, tá, Júlio? Ele é uma criança. Nós não podemos imprimir mais responsabilidade do que os nossos filhos já têm. Tá joia? Deixa normalzinho as coisas acontecer. Tá joia? Nós vamos estar falando sobre isso nesse ciclo de estudo ainda. Tá joia? Meus irmãos, fiquem todos vocês na paz do Cristo. Nossos agradecimentos a todos vocês. Tinha uma quantidade até razoável de pessoas nos vendo. Tem tido, né, as nossas visualizações, os nossos estudos tá abrangendo uma área muito grande. A gente fica feliz não com a quantidade, tá, meus irmãos? Mas principalmente se vocês estão assimilando tudo isso que estamos levando, né, para que fique um estudo tranquilo, bom da gente ver e que todos evoluam dentro do seu limite, dentro daquilo que é proposto para a nossa existência, né? Então assim, fiquem todos vocês na paz de Deus, muita prudência, muita cautela, tudo isso que nós estamos falando. Vamos estudar Elucidações do Além, capítulo 12. Depois, na outra aula, façam comentários. Provavelmente na outra aula, a nossa querida Eliane Ribas já vai estar com a internet dela restabelecida. Eu percebi que ela entrou várias vezes e saiu, porque está caindo a internet muito no estado de Goiás, tá, meus irmãos? E assim a gente se despede de vocês, desejando um bom final de semana, boas leituras, cuidado com os goles, tá, Silvete? Toma só um pouquinho, vamos estudar mais, vamos viver mais com os nossos familiares. Hoje eu vim para ficar com meu filho aqui com o Iabá e correr atrás de uns negócios. Hoje ele entrou de férias, foi ver a mãe dele que está lá em Rio Verde. E assim, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo fiquei feliz porque a mãe dele deve estar ansiosa para vê-lo também, né? Então é assim, né? Que bom que a gente pode estar com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os amigos, com aquelas pessoas que nos fazem bem. Vamos fazer sim, meus irmãos? Vamos aproveitar o final de semana, visitar pessoas que às vezes muito tempo a gente não visita, aquela tia que às vezes está um pouquinho esquecida, nos abrigos, né, se puderem estar visitando, não é todo lugar, né, por causa do vírus, né, da epidemia, mas vamos visitar os nossos idosos, vamos fazer uma visita para eles, vamos dar um banho no morador de rua, vamos levar um sanduíche para uma pessoa que está com fome, um prato de comida, tá certo? Então nós não precisamos andar mais do que um quarteirão das nossas casas para nós fazer caridade, tá, meus irmãos? E não se esquecer, pensamento positivo, orar para todos, né? Inclusive para o nosso mestre querido Jesus, firmar muito para os nossos guardiões, os Exus, eles que são os nossos anjos da guarda de primeiro momento, vamos estar sempre conectados com eles, né? Meus mais sinceros agradecimentos a toda a espiritualidade amiga. Paz e bem para todos.